Bom dia, boa tarde, boa noite. Paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Estamos aqui reunidos para mais um devocional Caminho Diário. Você que está acompanhando aqui sempre comigo, muito obrigado pela tua presença. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se esse vídeo chegou até você por alguma razão, o Espírito Santo tem algo para falar contigo. Eu não tenho a entregar, mas ele tem e tem muito para falar comigo e com você, em nome de Jesus. Hoje a gente começou um pouco mais tarde, geralmente às 5 horas da manhã o vídeo está aí disponível, mas hoje me permiti dormir mais um pouquinho. Ontem não consegui gravar, mas estamos aqui sem falha, porque qual é a intenção desse devocional? Uma palavra, um encontro, um novo eu, uma caminhada diária, sem falha, porque nós precisamos manter o exercício da fé ativo todos os dias, não importa o horário, manhã, tarde, noite, o importante é estarmos reunidos com o Espírito Santo de Deus, amém? O pessoal ali do TikTok também está ao vivo aí, sejam muito bem-vindos para quem está acompanhando. Estou fazendo a gravação aqui do vídeo, enquanto vocês estão aí podendo acompanhar também, amém? Mas antes de tudo, nós precisamos orar, porque sem a direção do Espírito Santo eu não vou, e digo para vocês também não irem, porque Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos convence. Se aqui nós viemos buscar uma palavra que confronta, que corrige, que transforma, que muda, somente aquele que tem o poder de convencer-nos do pecado é que nós não podemos estar sem Ele. Então, temos essa missão aqui agora, dar acesso, porque eu creio que Ele não falta um encontro. Se nós temos um encontro marcado todos os dias, eu sei que Ele não falha. Agora nós precisamos dar acesso ao nosso coração. E a oração é exatamente nessa intenção, que a gente dê acesso ao Espírito Santo, a entrar no nosso coração, naquele divisor que só Ele pode alcançar, para que a palavra entre, crie raízes e nos convença de que somos pecadores, que estamos errados e que temos algo a ser arrancado de nós para ser preenchido pela graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Então vamos juntos fazer essa oração? Pai soberano Deus, poderoso e eterno, nós te pedimos nessa hora, primeiramente, eu quero agradecer, não pedir, agradecer ao Senhor, por mais um despertar, por mais um dia, Senhor. Que alegria poder ver que o Senhor cuidou de nós, que o Senhor nos tratou, que o Senhor nos mudou e que o Senhor nos deu hoje uma nova oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos ontem. Que hoje a gente possa viver não a nossa vontade, mas o projeto que o Senhor preparou para esse dia, porque eu sei que o Senhor já tem um dia todo planejado. E olha que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu quero pedir através dessa oração que nós sejamos guiados pelo teu Santo Espírito a viver hoje esse projeto do Senhor. Que a gente não deixe para amanhã, mas que já hoje nós tomemos posse e atitude de vencedores e a gente possa verdadeiramente viver o melhor que o Senhor tem para nós. Então eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo, fala conosco, que a tua palavra venha nos confrontar, que a tua palavra venha nos corrigir. E o que tiver errado em nós, Senhor, não se limite, ó Pai. Pode usar toda a tua autoridade, mas que essa verdade venha revelar, Pai, tudo aquilo que está em nós que não te agrada para ser arrancado, porque nós não aceitamos mais viver uma vida de derrota por causa do pecado, por causa das nossas escolhas erradas. Então que o teu Espírito Santo nos guie em nome de Jesus. Amém. Dá acesso a ele aí, Espírito Santo, fique à vontade. Você aí dá acesso ao Espírito Santo, porque agora a gente vai ser ministrado pela palavra. E hoje nós vamos lá para o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Lembrando que eu não vou fazer leitura por vocês, para que você não fique preguiçoso. Você vai fazer a leitura em casa. Eu vou ler apenas o versículo que vai ser a base desse encontro. E você tem a missão de ler todo o capítulo, de ter todo o livro, de ler toda a Bíblia. Fique à vontade. Não se demore em buscar dessa fonte que é inesgotável. Amém? Gente, capítulo 4 do livro de Filipenses. Eu vou ler apenas o versículo 7 hoje, mas façam a leitura completa para que vocês entendam todo o contexto, entendam por que Paulo enviou essa carta, por que Paulo enviou essa carta aos Filipenses, o que estava acontecendo nessa igreja, o que estava acontecendo naquele tempo, qual foi a necessidade,
de enviar uma carta. Então, tudo isso é importante a gente saber para entender o contexto e também não ficar aí perdido na história. Amém? Eu vou ler apenas o 7 para que a gente possa dar o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem me conhece sabe que essa é uma das orações que eu sempre faço. Eu não encerro uma live, eu não encerro um culto sem desejar que a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós. Por quê? Qual a intenção? Quando Paulo ele traz essa mensagem, nós podemos observar que algo estava tirando a paz do povo de Filipos. Então, quando nós entendermos que estar na paz de Deus não nos isenta de guerras, nós entendemos que Ele é quem nos fortalece. Nós entendemos que é Ele que nos sustenta, que é Ele que nos mantém. A paz que excede todo o entendimento é exatamente a intenção de que eu não estou entendendo como é que eu estou conseguindo descansar no meio a uma guerra. Isso não quer dizer que a gente vá viver longe de guerras. Isso não quer dizer que a nossa vida não vai ter lutas, que a nossa vida não vai ter afrontas, que a nossa vida não vai ter confrontos. Ao contrário disso, nós vamos entender que a paz que vai exceder todo e qualquer entendimento, ela vai além de uma guerra. Agora eu quero trazer para vocês aqui o exemplo de Davi. Imagina Davi. O povo de Israel estava há 40 dias perdendo a paz. Onde foi isso, missionária, que eu não sei? Lá no momento em que Golias está afrontando o exército de Israel, imagina todo um exército durante 40 dias. Não foi um dia, não foi dois, não, gente, foram 40 dias. Sendo perturbado diretamente por um homem gigante que nenhum deles tinha coragem de enfrentar. Um homem que era um pouco maior, é claro que a gente precisa entender o contexto de gigante. De fato, era um homem muito grande, que naquela época a gente entende que não tinha armas de fogo, que não tinha aquelas armas de avanço que você conseguia matar uma pessoa de longe a não ser um arco. Mas um homem muito grande, ele conseguiria facilmente não falhar, não cair por causa de uma flecha. Então, qual era o medo do povo de Israel? Um confronto pessoal. E foi exatamente isso que os filipeus, misturei os filipos aqui agora com os filisteus. Foi exatamente os que os filisteus proporam. Uma luta frente a frente. Por quê? Porque Golias era muito maior do que qualquer um outro ali israelita. Então essa luta direta, esse confronto realmente acabaria ali se tornando em uma derrota para o povo de Israel. E durante 40 dias esse povo viveu o quê? Tormentado. Só que aí a gente vai entender por que Paulo diz que Deus tem uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Um garotinho que tinha a sua oração em dia, um garotinho que mesmo não visto, não valorizado pela família, porque geralmente é o que acontece com muitas pessoas. As pessoas não dão crédito para quem é de oração, as pessoas não respeitam para quem é de oração, não dão ouvidos, preferem viver segundo a sua própria vontade. Mas Deus dá. Deus enxerga exatamente esse tipo de pessoa que tem uma vida não buscando se exibir ao homem, mas uma vida atrás das paredes de oração, no trabalho, sozinho, mas a mente conectada com o Espírito Santo. Assim era a vida de Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi era pastor de ovelhas. Ele vivia isolado no meio do deserto, procurando pastos por trás de montanhas sozinho. Ele e a presença do Espírito Santo de Deus ali, que ele carregava em suas orações. Então, quando esse garoto, que tem uma paz que só o Senhor pode dar, quando ele chega e vê um exército inteiro tremendo de medo, perturbado, Saul já estava perturbado nessa época, ainda mais com um gigante em cima dele. Você imagina como é que estava a mente dessas pessoas? O que é que o mundo está acontecendo hoje? Trazendo ansiedade ao povo,
trazendo situações que estão levando pessoas à depressão, que está levando pessoas a crises terríveis de ansiedade. As vendas de medicamentos controlados têm aumentado absurdamente no mundo inteiro. Pessoas se suicidando é o que mais tem acontecido. Tudo isso é a ausência da paz de Deus. Tudo isso é porque as pessoas esqueceram que existe um Deus que tem uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E aí, quando Davi chega, que ele observa aquele gigante afrontando um exército inteiro e aquelas pessoas perturbadas, Davi olha e fala: quem é esse incircunciso que tem coragem de afrontar o exército do Deus vivo? Gente, isso está em meio à guerra, carregando presença, carregando uma paz que excede todo e qualquer entendimento. E aqui eu quero trazer para mim e para você, colocar nos nossos dias aqui agora, colocar nos nossos dias o que é que tem tirado a sua paz? Quem tem sido esse gigante que tem te afrontado? Quem tem sido, tem sido a situação que tem afastado a sua lembrança de que existe um Deus poderoso? Muitas vezes a gente se esquece, porque a afronta é tão grande, a batalha é tão grande, e a gente por algum instante se esquece quem é Deus, se esquece do poder de Deus. E o que a palavra hoje nos traz, o que Paulo envia através dessa carta, é exatamente a mensagem de dizer assim: olha, a paz que excede todo o entendimento. Note o versículo anterior, vou dar uma deixa aí para você, para que você possa querer ler mais. O versículo 6 vai dizer assim: não estejais ansiosos ou inquietos, em algumas traduções, por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo quê? Pela oração, pelas súplicas e pelas ações de graça. Ou seja, Paulo nos ensina que para alcançar a Deus é fé, para alcançar a paz é oração, para encontrar resposta é súplicas do Senhor. A ação de graça ao Senhor é o quê? É agradecer ao Senhor mesmo em meio à guerra. É entender que o Senhor já te deu vitória mesmo em meio à guerra. Este é uma ação de graça. Este é um culto de ação de graça. Você já fez um culto de ação de graça na sua casa? Ou você fica esperando só a bênção chegar? Tem gente que prefere, tem gente que faz. Isso é um hábito de algumas tradições religiosas de primeiro esperar a bênção chegar para poder pagar, para poder ali agradecer ao Senhor. Nós praticamos da seguinte forma: nós colocamos a prática diferente. Nós fazemos primeiro o sacrifício para depois, se for a vontade de Deus, recebermos a graça. Então, e é isso que o Senhor nos ensina, tá? Sacrifício e colocar à prova a nossa fé. Então, que a gente hoje possa viver verdadeiramente essa verdade que a palavra nos diz. O que é que esse devocional tem de propósito? Uma palavra, um encontro, um novo eu. Ou seja, um confronto. Confronto com o que, missionária? Com aquilo que está nos desviando da presença de Deus, com aquilo que está nos desviando do caminho, com aquilo que está nos fazendo olhar para a esquerda ou para a direita, para que a gente tire o foco do alvo. E qual é o nosso alvo? Cristo. Cristo é o nosso alvo. Se o nosso alvo não for Cristo, facilmente a gente se perde. Facilmente a gente desvia os nossos olhos, facilmente a gente se esquece da misericórdia do Senhor. Então, que hoje você possa encontrar a paz de Cristo. Quando este vídeo terminar, eu te digo, faça a leitura e suplique ao Senhor misericórdia. O que Paulo nos ensina é oração, súplicas e ação de graça. Então, se hoje você está enfrentando uma guerra, se hoje você está passando por algum confronto, se hoje você está sendo confrontado com alguma situação, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela qual for, eu te digo de todo o meu coração e te instruo, assim como Paulo instruiu a igreja naquela época. Hoje eu estou aqui como voz de quem serve ao Senhor, como uma ministra do Senhor, para dizer para você: coloque em prática. Gente, a fé é colocar em prática. Nós não podemos, nós vimos no devocional de ontem falar sobre isso.
Uma fé sem ação é uma fé sem experimentar o sobrenatural de Deus. É só ficar esperando Deus fazer, Deus fazer, Deus fazer e a gente nunca ter uma atitude de fé. Então, quando a gente quer um resultado, quando a gente quer viver o sobrenatural, é preciso colocar em prática. Se eu não coloco em prática a minha fé, logo eu não vou ver resultados. É uma plantação, eu planto, eu colho, eu planto, eu colho. Se eu planto, espera, eu vou ter que esperar infinitamente. Deus sabe se é a vontade dele ou não. Agora, quando nós começamos a praticar, Deus para e observa as nossas atitudes. Deus é um observador, assim como o diabo, Deus é um observador. Só que o diabo, ele só quer destruir. Deus pega a sua atitude e transforma em uma vitória. Se é isso que você quer, se essa é a sua intenção, então se movimente. Coloque em prática. Qual é a prática que a gente vai colocar hoje? Oração, súplica e ação de graça ao Senhor. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não vai ter gigante, não vai ter guerra, não vai ter dificuldade, não vai ter doença, não vai ter nada que consiga ficar de pé quando você dobrar o seu joelho e entregar nas mãos do Senhor as suas causas. Tome essa atitude hoje. Seja alguém que vai buscar a paz que excede todo o entendimento. Possa ser que esse gigante não caia hoje, mas assim como o próprio Davi também nos diz, eu vou passar pelo vale da sombra da morte e não vou temer. Isso é andar com a paz que excede todo e qualquer entendimento. É o mundo em guerra e você dormindo e acordando na certeza de que o Senhor está contigo. Amém? Gente, essa é a mensagem de hoje. Peço perdão pelo horário, porque geralmente é 5 horas da manhã, mas hoje eu me permiti dormir um pouquinho mais. Foi um dia lindo ontem, o operar de Deus, estamos em obra na igreja, fizemos o culto ao ar livre, foi a coisa mais linda, cultuar o Senhor, olhando diretamente para o céu. Então, mas que isso não seja um impedimento, não importa o horário, mas que a gente possa estar aqui na nossa rotina diária com o Senhor, tomando nosso cafezinho para despertar, que já está até gelado. Não, café frio não. Café só presta quente. O meu já até gelou. Estamos aqui para a graça de Deus, recebendo o povo que está trabalhando voluntariamente pela igreja. E é isso. A fé é isso. É mesmo que as dificuldades estejam acontecendo, a gente deixa tudo nas mãos do Senhor e vai fazer a nossa caminhada, seguir na nossa jornada de fé, entendendo que Deus vai fazer por nós. Davi pegou 5 pedrinhas, 5. E é interessante que Davi não escolheu pegar 5, vai que eu erro uma vez e aí eu tenho que jogar de novo. Não. Ele pegou uma para cada gigante, porque eram 5 gigantes. Ele queria matar os 5. Mas Deus disse, não, basta derrubar um. Basta derrubar um. E é isso, é nessa fé que a gente vai. É nessa fé que a gente vai caminhar, que a gente vai ser direcionado pelo Espírito Santo. Acreditar que a gente só precisa ter a atitude de sair do barco. E quem vai prover o restante da jornada é o Senhor. E hoje eu te convido, você que possa de repente estar sendo alcançado num leito de hospital, em uma cadeia, dentro de casa, trancado, em uma situação ruim no trabalho, possa ser que você esteja hoje aí vivendo uma guerra, verdadeiramente uma guerra. Mas hoje eu quero dizer para você que esse Deus aqui é o Deus que está aí com você também. Você só precisa acioná-lo. Sabe, Israel tinha o mesmo Deus de Davi. O exército era o exército do Senhor. O que faltou para aquele povo foi uma atitude de fé. O que faltou para aquele povo foi caminhar em oração e súplica com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O que está faltando para você aí agora é um posicionamento de fé. Creia que o Senhor vai mudar a sua história. Creia que hoje uma atitude sua pode mudar toda a trajetória, todo o curso daquilo que você plantou errado. Deus coloca um caminho novo e Ele te direciona a uma nova colheita. Amém? Use isso, use a sua fé. Não há doença que vá ficar de pé. Não há situação de vergonha, de derrota ou situação financeira que vá derrubar a sua paz.
Deus tem uma paz que excede todo e qualquer entendimento. O próprio Jesus é o príncipe da paz. Amém? Então é isso. Eu quero nessa hora orar pela sua vida. Eu não sei quem você é, não sei aonde você está, não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus onipotente, onisciente, onipresente pode te alcançar nessa hora e mudar o seu coração. Porque primeiro, antes de derrubar o gigante, ele vai derrubar o que está travando o seu coração e os seus olhos de ver que Deus é muito maior do que qualquer outro gigante. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por esse encontro, eu quero te agradecer por cada pessoa que passou por aqui hoje, mas eu quero, Senhor, nessa hora, como profeta do Senhor, como ministra da tua palavra, nessa hora apresentar a vida de cada um dos teus pequeninos. Eu não sei quem são eles, eu não sei onde eles estão, eu não sei qual a situação deles. Também não interessa a mim, Pai, porque eu nada posso fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu estou aqui, Pai, buscando no Senhor uma direção para esse povo, ser canal de resposta para esse povo. E eu creio que a tua palavra hoje nos ensinou. Oração, súplica e ação de graça. É isso que devemos fazer para alcançar a proteção do Deus vivo, para conseguir a paz que excede todo o entendimento em nosso coração. E eu quero te pedir hoje, Pai, independente da guerra que seus filhos estejam vivendo, que hoje a paz que excede todo o entendimento possa descer e pousar, encontrar abrigo nesses corações. E se havia algo que estivesse impedindo o pouso do Espírito Santo sobre eles, que hoje seja quebrado, desfeito, anulado, que toda nuvem negra seja soprada para bem longe, Pai, que toda treva seja hoje tomada pela luz do Espírito Santo da tua presença. A tua palavra é luz, Pai, e a palavra entrou. Eles pararam para ouvir, eles estão ouvindo essa mensagem, então a luz entrou, Pai, seja no trabalho, seja em casa, seja no ônibus, seja onde quer que eles estejam, ó Pai, a luz entrou. Então que o Senhor faça, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, mas que acima de tudo, um coração, ainda que enfrentando uma guerra, possa viver a paz que excede todo o entendimento. Eu entrego em tuas mãos, confio no Senhor, Pai, que seja feita não a minha vontade, mas a tua, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aí para dar um amém? Tem alguém aí para dizer glória a Deus? Tome posse da sua vitória. Não se esqueça, minha mãe está gritando amém ali, está cozinhando e gritando amém. Já tomou posse da vitória dela, tome você também posse da sua vitória. E é isso. Amanhã temos um novo encontro marcado, uma nova caminhada para sermos direcionados pelo Espírito Santo a não nos permitir uma vida de derrota, mas ao contrário, viver uma vida de fé, de esperança e de vitória. Amém? Seja você aquele que vai ajudar alguém também a receber essa mensagem. Curta, compartilhe, comente, envie. Ah, missionária, não sei quem é que quer ouvir, não sei quem gosta de ouvir. Se você compartilha nas suas redes sociais esse linkzinho aí que está embaixo, o Espírito Santo vai direcionar exatamente para quem precisa ouvir essa mensagem. A gente faz a nossa parte, a gente vem e posta. E o Espírito Santo, que sabe aonde está o que ele quer alcançar, ele vai direcionar. Amém? Apenas confie que você vai estar ajudando o reino de Deus. Então é isso. Tchau, tchau. Te espero aqui amanhã. Cheiro grande no coração. E fique com a paz que excede todo o entendimento, porque eu também vou carregá-la aqui comigo. Tchau, tchau.